Salve Corinthians, tudo certo? Molecada bobeia, joga mal, toma virada e é eliminada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos falar dos destaques da partida, o que eu achei do time, a minha opinião a respeito do Sub-20 e da base do Corinthians. Por favor, quero já pedir para você que se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para todos os corintianos, certo? E aí, bora falar do Corinthians? Então, chega de enrolação e vamos pro vídeo! Timão. Timão. Família, a noite de ontem não foi muito boa, né, para nós corintianos, principalmente para aqueles que acompanham bastante a base, né? Molecada do Coringão vacilou ontem, começou o jogo errando muitos passes, errando praticamente tudo que tentava, começou a ser sufocada pelo time do Sport, que entrou com uma proposta de matar o nosso meio-campo, não deixar o nosso time criar. Conseguiram por um bom momento fazer isso, até que o Corinthians conseguiu em uma jogada individual do Kaique sair lá na frente, encontrar num cruzamento o Felipe Augusto, né, que subiu mais alto que todo mundo da defesa do Sport e fez o primeiro gol do Corinthians. Depois disso foi um festival de erros, um festival de desatenção, de falta de inteligência tática, de falta de futebol. É isso. Isso resume bem o que foi depois do gol do Corinthians e principalmente o que foi praticamente, acho que depois dos 15 minutos do segundo tempo, porque no comecinho do segundo tempo o Corinthians voltou mais ligado, tentou uma reação ali para tentar ampliar o placar do jogo, teve bastante jogadas que ofereceram perigo para o gol do Sport, só que depois disso o Sport conseguiu se reencontrar no jogo, conseguiu voltar para a partida e isso foi crucial para quê? Para o Corinthians se encolher, voltar a mostrar os defeitos que tinha mostrado nos primeiros jogos e infelizmente não conseguir desempenhar um bom futebol. E isso resultou no primeiro gol do Sport, e depois, logo na sequência, depois num escanteio, um erro bobo de marcação, o jogador do Sport subiu sozinho e cabeceou para o fundo da nossa rede. Para mim, isso só demonstra o quão fraco e quão pobre é o futebol desempenhado pelo time treinado pelo Danilo. O Danilo, como jogador, pelo Corinthians, é indiscutível. Craque, gênio, ídolo, ganhou tudo que poderia ganhar pelo timão. Mas, como treinador, ele não está pronto. Principalmente pronto para moldar uma molecada que precisa de conhecimento, de inteligência, de sabedoria tática e técnica para poder desenvolver e subir pro profissional pronto para poder jogar. A gente não vê isso no Corinthians, não somente por culpa do Danilo, mas isso daí é uma culpa da diretoria que fica com essa política de continuar colocando ex-jogadores ídolos para poder gerir uma categoria que precisa de caras que sejam profissionais especializados na área para poder desenvolver os jogadores. Isso faz com que o time não tenha um desenvolvimento, não tenha inteligência, não tenha capacidade técnica, não tenha nada. Um futebol pobre, um deserto de ideias futebolísticas. Meu destaque vai ficar pelo Felipe Augusto, né? Que ontem, mais uma vez, mostrou que é um bom centroavante, que precisa de confiança, que precisa de um bom entorno para que ele possa desenvolver o futebol dele. Ele é jovem. Às vezes a gente cobra porque o ano passado ele entrou no profissional e não conseguiu desempenhar. O profissional é um nível totalmente diferente do sub-20. Há suas exceções, aqueles jogadores que são extra classe, como o Hendrick do Rival, por exemplo, que é um jogador extra classe, é um menino que com pouca idade você já vê que ele é totalmente diferente dos moleques que têm a mesma idade que ele. O que não é o caso do Felipe. O Felipe é um bom centroavante, brigador, trombador, tem boa imposição física, sobe bem de cabeça, consegue finalizar até que bem, né? Mas cobrá-lo pelo que ele não conseguiu fazer, num nível que, principalmente pelo que o Corinthians vinha jogando nas últimas temporadas, o ano passado que conseguiu se acertar o mínimo possível, né, com o Traíra, mas fazer o quê? Não dá para cobrar o moleque pelo time não conseguir jogar.
Os nossos destaques que vinham sendo Matheus Araújo, Juninho, Breno Bidon, Murilo, todos foram muito abaixo ontem, muito abaixo mesmo. E o Danilo ele não sabe como utilizar as melhores peças para terem as melhores opções de jogo. Infelizmente ele não tem esse conhecimento ainda. Então, pessoal, para mim foi mais uma vergonha. Não pelo time ter sido eliminado, mas pelo futebol que foi apresentado nessa copinha. Muito pobre, muito pouco. Um time com jogadores com boa qualidade técnica, que precisam ser lapidados por alguém que tenha conhecimento de base para poder desenvolverem o seu futebol da melhor maneira possível. Não é o caso do Danilo. O Danilo ele precisa aprender muito, ele é um ótimo profissional como jogador. Nós não temos também nada a respeito para falar dele como treinador, como pessoa, mas como treinador, para desenvolver jogadores, ele ainda não tem essa capacidade, infelizmente. E também outra coisa que a gente precisa discutir a respeito da nossa base são as influências externas que gerenciam a nossa base. Pessoas que não têm condição nenhuma de estar ali, que nem deveriam pisar no Corinthians, mas que continuam gerenciando a base. Por quê? A quem eles têm na palma da mão para poder continuarem ali dividindo a base, fazendo da base um balcão de negócios, como a gente suspeita. Não vou fazer acusações porque a gente não pode fazer isso, sem provas, mas a gente suspeita de que tem muita coisa errada na base do Corinthians. E para vocês, quais são os destaques, sejam positivos ou negativos? Qual a opinião de vocês a respeito do time, da eliminação, do Danilo e a respeito da nossa base do Corinthians? Por favor, quero pedir novamente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque isso me ajuda muito e faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para todos os corintianos, certo? Então, pessoal, é isso. Fiquem com Deus, até a próxima, um grande abraço e vai Corinthians!